Volta à Espanha 2018. Hoje, sábado, primeiro dia contra-relógio individual, um prólogo de 8 quilômetros. Os primeiros atletas estão entrando no percurso agora. Eu farei um segundo vídeo para falar dos resultados do contra-relógio. Falar um pouco sobre a Volta à Espanha. É a última das 3 grandes voltas. A minha perspectiva desse ano é o seguinte: Giro de Itália foi incrível. Tour de France foi um Tour de France. Ele é uma competição muito bacana pela grandiosidade, estão todos os nomes, mas eu não diria que vai ser um Tour de France que vai ficar marcado na minha memória. Em contrapartida, o Giro de Itália com certeza. Volta à Espanha. Eu acho que tem tudo para ser uma grande volta. Geralmente é uma grande volta super competitiva. A classificação geral ela é relativamente instável, porque você tem diferentes equipes, diferentes ciclistas com diferentes objetivos. E eu acho que esse ano tem tudo para ser uma melhor Volta à Espanha do que geralmente tem sido, pelo menos nos últimos anos. Algumas considerações gerais. Eu sempre fico impressionado com o calendário dos caras. Tour de France acabou dia 27 de julho. Nós estamos no dia 25. São 4 semanas. Se nós considerarmos toda a logística, 4 semanas, você tem uma semana mais ou menos que você fica na função ainda do Tour de France. Você tem 2 semanas para descansar, para treinar, sei lá, para fazer o quê, e daí a semana que antecede a Volta da Espanha, provavelmente está todo mundo se encaminhando para a Espanha, para os preparativos finais. Os ciclistas que estiveram no Tour de France e estão na Volta da Espanha, os caras são uns insanos. Outras considerações. O Laparchian, que é o presidente da UCI, ele fez algumas declarações em relação a diminuir ainda mais o número de ciclistas. Eram 9 por equipe, agora são 8, daí diminuir para 6, diminuir ou estabelecer um teto de budget de quantas equipes podem gastar ao longo do ano. A minha primeira impressão... Bom, primeiro, eu não gosto da UCI. Eu acho que a UCI ela amarra muito o esporte, eu acho que ela não beneficia os ciclistas, eu acho que ela cuida do interesse do esporte, mas ela não cuida do interesse de quem faz o esporte, que são os ciclistas. Em relação à diminuição e estabelecimento de um valor que as equipes podem gastar. Eu estava treinando agora, pedalando, e pensando nessa história. Existem alguns esportes que esse modelo acabou funcionando muito bem. Um ótimo exemplo, basquete. Se nós pensarmos que se as equipes tiverem um teto do quanto elas podem gastar, as empresas que estão patrocinando, como elas não podem investir na equipe, talvez elas façam investimento no atleta individualmente, fora da equipe, como acontece em vários esportes. O cara faz propaganda de celular, faz propaganda de tênis, faz propaganda disso, faz propaganda daquilo, o que é bom para o atleta, que é quem faz o esporte. Então, a minha primeira impressão seria que eu acho que não seria legal, mas eu acho que tem vários aspectos que podem ser considerados. Eu separei aqui alguns nomes, eu não diria favoritos, mas eu vou falar alguns nomes que estão lá na Volta da Espanha. Nibali, Aru, Rigoberto Urán, Porte, os irmãos Yates, os dois, o Kwiatkowski, Miguel Ángel Lopes, Quintana, Valverde, Thibaut Pinot, Sagan e Elia Viviani. Quem teria a chance de ganhar? A Volta à Espanha é uma competição completamente aberta. Eu ficaria curioso em relação ao Fábio Aru e o Thibaut Pinot. Esses dois. Existem outros que eu gostaria de ver tendo um ótimo resultado, como Alejandro Valverde, Rich Porte. Por que eu acho que para o Rich Porte é muito difícil? Além da BMC acabar, a partir do ano que vem vai ser CCC, já está confirmada a contratação dele pela Trek. O que acontece? Isso é super importante a gente levar em consideração para outros atletas. A gente não sabe quais são as negociações internas de transferências dos atletas.
Os atletas, individualmente, eles carregam pontos que eles acumulam e que esses pontos eles são importantes para as equipes. As equipes, para se manterem como World Tour, ela tem que ter um número total de pontos. E os atletas que carregam esses pontos. Por exemplo, a BMC, que é a futura CCC, ela tem duas opções. Ou ela investe tudo que ela puder no resultado de algum atleta que vai continuar na BMC CCC, ou ela ajuda o Porte a ganhar, e o Porte, quando ele sair da CCC, da BMC para a Trek, ele vai carregar os pontos. Então é uma situação bem delicada entender quem que tem a chance de ganhar, porque as negociações de transferências elas não são abertas. Por isso que geralmente a Volta da Espanha não dá para entender direito se as equipes estão ajudando determinado ciclista ou se elas estão largando o ciclista na estrada. Porque talvez o ciclista saiba que ele vai ser transferido, né, mas não foi divulgado para a imprensa e etc. Eu não arriscaria dizer nenhum nome específico. O Nibali, eu estou impressionado porque o cara saiu do Tour de France com uma fratura na vértebra e o cara já está na Volta à Espanha. Incrível. Rigoberto Urán, ele também saiu do Tour de France logo no começo. Ia ser bem bacana. Os irmãos Yates, os dois juntos, vai ser bem curioso saber o que vai acontecer. Kwiatkowski, Sagan. O Kwiatkowski e o Sagan é engraçado, né? Porque eles não têm exatamente o mesmo estilo, mas o Sagan é o atual campeão mundial. Antes dessa série de campeonatos mundiais, o Kwiatkowski era o campeão. Supostamente ele é o segundo da linha da Sky para ser um capitão numa grande volta. Ele está na Volta da Espanha. Vamos ver se ele vai para a classificação geral ou se ele também vai fazer como outros vários atletas que estão na Volta da Espanha dizendo que irão treinar para o Mundial, inclusive o Sagan. O Mundial é numa data perfeita para usar a Volta à Espanha como treino, porque você tem 3 semanas de Volta à Espanha, uma semana livre e daí começa o Mundial. Então, para quem realmente for usar a Volta à Espanha como treino para o Mundial, é um cenário perfeito. Quase todos os nomes importantes, eles irão participar do Mundial. Aí entra um outro ponto delicado. Os atletas, eles não representam as equipes no Mundial. Então, as equipes, elas não têm necessariamente muito interesse em preservar um atleta para que ele vá bem no Mundial. A não ser que o contrato do cara seja extremamente longo, e daí é lógico que a equipe vai querer que o cara vá bem no Mundial, porque, né, o cara vai ficar com a camiseta de campeão mundial, tirando foto, sempre aparece. Mas se a equipe acha que o cara não vai renovar o contrato, vai colocar o cara para trabalhar na Volta à Espanha. Então por isso que eu assisti vários vídeos dizendo sobre os favoritos, sobre isso, sobre aquilo, e os caras não levam em consideração que é uma profissão. Tem transferência, tem um acúmulo de pontos dos atletas, não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente olhar um atleta que tem qualidade. Esses atletas que vão usar a Volta à Espanha como treino, eles que vão deixar a competição super nervosa. Porque dentro das 3 semanas eles vão organizar algumas etapas para fazer ataque, fazer alguma coisa diferente. E daí a gente vai ter um espetáculo, principalmente se 2 atletas importantes resolverem treinar forte, fazer uma fuga, fazer alguma coisa no mesmo dia. Imagina, o Kwiatkowski e o Sagan resolvem que numa etapa X, os 2 vão sair para uma fuga lá para resolver, para treinar. Vai ser bem curioso. Eu acho que é isso que está acontecendo a etapa agora. Daqui um pouco a gente volta para falar do resultado. Tchau, bom sábado por enquanto.